adorando somente o Senhor nesta noite, Pai. O Senhor é bom o tempo todo e nós cremos que o milagre vai chegar em nossas vidas, porque o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos continuar a ministração da Santa Palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras nesta noite. Como nós já ministramos na semana passada, aliás, começamos a ministrar na semana passada, falando sobre o tema na crise eu viverei pela fé. E hoje nós vamos dar continuidade a esta ministração. Em tempo de crise, nós viveremos pela fé. Os textos sagrados são dois no mesmo livro. Abacuque, capítulo de número 2, versículo de número 4. Eu aguardo você abrir aí a palavra de Deus em Abacuque, capítulo 2, verso de número 4, e depois do capítulo 3, a partir do versículo de número 16, nós vamos até o de número 19. Então a palavra de Deus aqui em Abacuque, capítulo 2, versículo de número 4, diz assim o texto sagrado: eis o soberbo, sua mão não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Uma outra tradução vai dizer: eis o ímpio, está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela fé. E depois nós fomos lá para o capítulo de número 3, onde o profeta Abacuque continua dizendo, falando acerca de você viver pela fé. E o texto sagrado aqui diz assim: assim que eu ouvi tudo isso, a partir do verso 13, as minhas entranhas se comoveram, meus lábios tremeram, meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Portanto, aguardarei em tranquilo silêncio o dia da tribulação que virá sobre o povo que nos oprime. Ainda que a figueira não floresça, nem haja uva nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas do aprisco e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como do cervo, em outras traduções, como da corça. Faz-me caminhar em lugares altos. Amém? Essa é a palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Queridos, então, na semana passada, nós começamos a falar um pouco a respeito sobre o tema em tempos de crise, viveremos pela fé. E o texto sagrado, o nome Abacuque significa abraçar ou ser abraçado. O profeta Abacuque, como só para nós recapitularmos aqui as coisas, Abacuque, ele viveu durante os últimos dias de Judá. Abacuque, ele nos mostra aqui que muitas vezes nós não entendemos os caminhos de Deus para as nossas vidas. Mas ele também nos mostra nesse livro que nós podemos confiar no Senhor, independente das circunstâncias. Cada um de nós, como filhos de Deus, nós podemos confiar em Deus, porque Deus é o Senhor do universo e Ele dispõe de todos os recursos, Ele utiliza-se de absolutamente tudo para o fim que Ele deseja, para o fim que está no coração de Deus. Então, os caldeus ou os babilônicos, eles seriam os instrumentos de juízo de Deus para a vida daquela nação, para a vida do povo de Deus. Todavia, meus amados irmãos, uma coisa que fica muito evidente e claro para nós nesta noite, é que o juiz de Deus, ele tem um tempo estabelecido, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. No verso número 3 do capítulo 2, diz assim: porquanto esta visão se cumprirá num tempo determinado no futuro. Ou seja, há um tempo determinado
de Deus para todas as coisas, inclusive para o seu juízo, inclusive para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Então, diante desse juízo, Deus está cuidando, e aí o profeta vai dizer assim, uma visão, ela fala do tempo do fim, ela não falhará, ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Ou seja, o juízo de Deus, ele vem sobre a humanidade, mas ele tem um tempo determinado, e nesse período que nós estamos vivendo, debaixo desse juízo de Deus, que eu entendo que é um tempo de juízo de Deus, nós também sabemos de uma coisa que ele vai dizer no verso número 4, capítulo 2, que nós lemos nesta noite: o justo viverá pela fé. Então nós vamos viver nesse período, nesse tempo de juízo de Deus, pela fé. E aí, como nós vamos viver pela fé? Abacuque declara aqui que em tempos de crise eles viveriam pela fé, e nós também na crise viveremos pela fé. Então na semana passada eu disse a vocês que as circunstâncias não podem destruir a minha fé. Não são as circunstâncias da vida que irão destruir a minha fé. Não são as circunstâncias da vida que vão me desanimar. É claro, como ficou evidente na semana passada, que Abacuque, no verso 16, após ele receber a informação, após ele detectar todas aquelas calamidades que viriam sobre o povo de Deus, o texto diz que ele ficou basicamente em colapso, ele se desestabilizou, o seu íntimo estremeceu, as pernas vacilaram, e esse é o sentimento de muitas pessoas que recebem uma notícia catastrófica, uma notícia ruim, uma notícia de quando virão os dias maus. Nós nos comportamos desta maneira também, somos seres humanos, somos homens, somos mulheres que temos falhas, que vivemos situações de fragilidade em nossas vidas, e o servo de Deus aqui, o profeta Abacuque, ele também experimenta essa realidade, mas o texto ainda na parte B vai dizer que ele ficou tranquilo, aguardava em silêncio a sua tribulação e que viria sobre o povo. Então, ao recebermos as informações de dias difíceis, é muito natural que nós possamos entrar em uma certa crise, mas depois nós somos homens e mulheres de fé, assim como o profeta Abacuque, nós aguardamos em silêncio, o nosso coração se enche de paz, porque sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então é por isso que ele vai declarar que ainda que a figueira não florescesse, ainda que falhasse o fruto da oliveira, que não desse-lhe as olivas, ainda que as ovelhas fossem saqueadas, que não tivesse mais o gado ali no curral, ainda que tudo isso acontecesse, o profeta, ele vai declarar, e ele nos convida a confiar em Deus acima das circunstâncias da vida. Então, meus amados irmãos, haja o que houver, nós não podemos perder a nossa fé, perder a nossa confiança, porque nada pode destruir a nossa fé. E eu concluí com uma frase que eu li em um dos livros que eu estava pesquisando sobre essa mensagem. Se você não pode, a nossa fé, ela não pode depender se tudo vai bem em nossas vidas, mas o justo viverá pela fé. A sua fé não está vinculada apenas às situações favoráveis, apenas às situações boas, mas o justo, ele vive pela fé. E eu quero liberar mais uma palavra para o seu coração nesta noite. Dá licença eu tomar aqui a aguinha. Como vocês sabem, a garganta ela vai para o vinagre, né? Não tem jeito. A segunda lição que eu quero deixar para o nosso coração nesta noite é que em tempos de crise eu viverei pela fé e eu permaneço alegre. Por que eu vivo pela fé? Porque eu permaneço alegre, pois eu sou salvo. Amém? Então, permaneça alegre, porque você é salvo. O versículo de número 18 vai declarar assim: eu, todavia, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então é importante que nesta noite você e eu, nesse tempo de crise, nesse tempo de pandemia, nós possamos permanecer alegres,
porque nós somos salvos. Permanecer alegre. Então, se você percebeu a ministração, você que ouviu, é claro, né, pelo nosso WhatsApp aí da igreja e etc. Se você percebeu a ministração do presbítero Joaquim, na noite passada, ele usa o texto de Filipenses no capítulo 4, a partir do versículo 10, onde o apóstolo Paulo, ele vai declarar que ele estava alegre, mesmo vivendo em uma realidade desfavorável. A situação do apóstolo Paulo não era tão confortável como a nossa, por exemplo. Paulo estava preso, Paulo estava humilhado, Paulo estava abatido, vivendo na dependência das pessoas. Mas uma coisa muito forte, que está no versículo de número 11 de Filipenses capítulo 4, aonde Paulo vai dizer que ele aprendeu a viver contentemente em toda e qualquer situação. Paulo sabia viver com a fartura, Paulo sabia viver com a escassez, com a enfermidade, com a saúde, em toda e qualquer circunstância da vida. Paulo aprendeu a viver pela fé. Então Paulo está em concordância com Abacuque. O que gerava alegria no seu coração não eram as circunstâncias, mas era a fé que Paulo tinha em Deus. Era a fé que Paulo ministrava, que Paulo liberava no Senhor. Então Abacuque vai dizer, todavia, ou seja, ainda que aconteça tudo aquilo, ainda que a nossa nação ela entre num colapso, ainda que sejamos enviados para um cativeiro babilônico, ainda que tenhamos que enfrentar esta pandemia, o coronavírus, eu todavia me alegro em Deus, no Deus da minha salvação. Então Paulo vai dizer, Abacuque vai dizer que mesmo aquela ruína que ele estava vivendo, que estava descrito, ele entendia, o profeta entendia que o desespero que todos estavam vivendo ali não eram suficientes, não eram capazes de acabar, de sequestrar a alegria do profeta, porque a alegria do profeta estava no Senhor, no grande eu sou. Então o Deus era a fortaleza do profeta Abacuque, era dali que vinha a sua força, era dali que vinha a sua graça, era dali que vinha o suprimento. Meu irmão, existem coisas, eu quero dizer isso para você nessa noite, existem coisas que ninguém pode fazer por nós. E Abacuque, aqui ele responde que somente Deus poderia fazer alguma coisa por ele. Nós tomamos decisões, nossas decisões são individuais. O pai não pode tomar uma decisão por um filho, o pastor não toma uma decisão por uma ovelha, um amigo não pode tomar uma decisão pelo outro amigo. Então muitas vezes nós vivemos situações que geram em nós um desconforto, que geram em nós uma ausência de alegria, mas quando nós permanecemos, então isso é uma decisão sua, você que tem que tomar essa postura. Eu não posso permanecer alegre por você, você que tem que permanecer alegre por você. Eu permaneço alegre com você, é muito diferente. É claro que há momentos de tristeza, é claro que há momentos de angústia, é claro que existem momentos que nós vamos chorar, mas também tem momentos que nós vamos sorrir. Todavia, eu permaneço alegre em Deus o tempo todo. Em Deus sim, nós permanecemos alegres. Deus, Ele é aquele que nos faz caminhar por lugares altos. Deus é aquele que abençoa as nossas vidas. Por isso nós ficamos alegres, como o profeta Abacuque, ele vai declarar aqui nesta noite. Então Abacuque está sintetizando na primeira parte do verso 18, que não importava o que acontecesse na vida dele, ele seria feliz em Deus. Então, independente do que está acontecendo, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. É tempo de nos alegrarmos, é tempo de nós ficarmos felizes, é tempo de nós sorrirmos, é tempo de nós fazermos como o ministro da Saúde, Maneta, disse: desliga a televisão, para de ouvir coisas ruins, para de ouvir tanta destruição, tanta desgraça. As coisas boas eles não falam, as pessoas que foram curadas,
O que Deus está fazendo, ninguém declara, ninguém fala, mas é tempo de você tomar uma decisão. Eu vou me alegrar no tempo da crise, aleluia. Eu vou viver contente, eu vou viver feliz, eu vou me posicionar de uma outra forma. Por mais que estejamos enfrentando momentos difíceis na vida, Abacuque, ele nos dá o segredo nesta noite, e eu libero esse segredo nesta noite sobre o seu coração. A sua alegria, ela deve estar relacionada em Deus, somente no Senhor, aleluia. Amém. Somente em Deus. Aqui é uma lição maravilhosa para nós. O relacionamento mais importante que você deve ter não são com seus pais, não é com o seu cônjuge, não são com seus filhos, não são com seus irmãos, não são com os seus amigos, mas o relacionamento principal e mais importante deve ser com o Senhor. Não estou dizendo que esses relacionamentos não são importantes, eu disse o principal, porque existem momentos na sua e na minha vida que somente o nosso Deus vai poder nos ajudar, somente Deus vai poder trazer a alegria que você precisa para o seu coração. Há momentos na vida, meus amados irmãos, que só Deus pode nos alegrar. Enquanto sofremos na vida, enquanto choramos na vida, enquanto vivemos todo tipo de situação, mas a alegria que eu estou falando para você, ela é mais do que um sentimento. A alegria que Abacuque está dizendo aqui para nós nesta noite, ela vai além do sentimento. A alegria é a certeza que nós temos de que tudo vai dar certo em nossas vidas, mesmo parecendo estar dando tudo errado. Olha que diferença! A alegria que nós temos em Deus, ela é mais do que um sentimento. É a certeza de que tudo vai dar certo em sua vida, mesmo que pareça estar dando errado. Eu quero liberar essa palavra profética sobre o seu coração nesta noite. A alegria, ela é a certeza de que tudo vai dar certo em sua vida, ainda que as coisas estejam parecendo que está dando tudo errado. Se você está ligado em Deus, se o seu coração está ligado em Deus, é essa alegria que vai fazer toda a diferença no tempo da crise sobre a sua vida. A alegria do Senhor, a nossa força é, aleluia. Amém. É esse tipo de alegria. E aí ele vai dizer, eu exulto no Deus da minha salvação. É a segunda parte do versículo 18. Exultar em Deus. Abacuque aqui, ele ainda não concluiu o seu pensamento da parte A, e ele vai dizer algo importante para nós. Exultarei no Deus da minha salvação. Em tempo de crises, nós vemos pela fé, meus irmãos, porque nós somos salvos. Em tempos de crise, nós entendemos isso porque nós somos salvos. Então exultar é sentir, é expressar um grande júbilo, uma alegria diferenciada. Então na primeira parte do versículo ele fala sobre alegria. Na segunda parte ele descreve uma intensidade, é algo crescente. Agora já não é mais aquela alegria apenas que comum a toda a humanidade, mas é uma intensidade maior. É algo muito grande, é algo que somente os salvos em Cristo pode experimentar. É uma exaltação, é uma intensidade, é algo muito grande, mesmo diante dos problemas, mesmo pessoas tristes, abatidas ao nosso lado, mas diante do Deus da nossa salvação, nós estamos alegres, nós estamos celebrando, nós estamos festejando. É esse tipo de exultação, é esse tipo de alegria, a alegria da salvação. Olha, meus irmãos, Abacuque, ele fica triste com os problemas, mas Abacuque, ele não procurava resolver os seus problemas em qualquer lugar, não. Abacuque não procurava resolver seus problemas na bebida alcoólica. Abacuque não procurava resolver seus problemas nas drogas, no sexo, em uma vida extremamente depravada. Mas Abacuque procurava resolver os seus problemas em Deus, porque ele tinha a alegria, a certeza da salvação. Muitas pessoas estão procurando em lugares errados. Muitas pessoas nesta noite que estão me ouvindo, que estão acompanhando aí pelo Facebook, eles não têm essa certeza, eles não têm essa graça, eles não têm essa convicção. É por isso que o coração se desespera, é por isso que o coração está perdido, é por isso que a vida dessa pessoa muitas vezes não faz sentido, porque ela ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. A fonte da nossa alegria, a fonte da sua alegria, ela está no Senhor Jesus, ela está na igreja de Cristo, ela está
através dos filhos de Deus, que somos nós, que temos uma palavra profética, que pode sim resolver o maior problema da humanidade, que é a questão da vida eterna. Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode alegrar o seu coração nesta noite, mas é importante que você leve o seu coração a Deus. Jesus é a resposta para a humanidade, Ele é a vacina certa, Ele é o remédio, Ele é aquele que pode nos curar de toda e qualquer enfermidade, de todo e qualquer problema. Somente Jesus pode mudar a sua sorte e salvar você nesta noite. Abacuque chama aqui o Deus da minha salvação. Ele enfatiza aqui também que o nosso Deus, Ele pode ser o mesmo Deus de todas as pessoas. Basta apenas você reconhecer que você é um pecador. Basta apenas nesta noite você pedir perdão pelos seus pecados, que você vai alcançar a vida eterna e a alegria do Senhor vai entrar no seu coração. Deus vai escrever o seu nome no livro da vida. Os seus problemas, eles serão resolvidos sim, mas lá na eternidade. Pode ser que aqui a coisa permaneça da mesma forma, mas meus irmãos, meus ouvintes nesta noite, Jesus, Ele tem a vida eterna para você. Jesus tem a salvação para você. E pasme você não precisa fazer nada. Você não precisa carregar uma cruz. Você não precisa pagar uma promessa. Você não precisa fazer nada. Basta apenas você levantar as suas mãos aí mesmo onde você está e entregar a sua vida a Jesus. Dizer: Jesus, eu estou desesperado, eu estou apavorado, para mim já não há mais saída, não há mais solução, mas o pastor está pregando e ele está falando que o Senhor tem poder para me salvar. Eu sou um pecador e eu te recebo nesta noite como o meu único e suficiente Salvador. Se você fizer assim, você e a sua casa serão salvos. Aleluia. É palavra de Deus para o seu coração, meu irmão. É esperança para o seu lar, é esperança no tempo da crise, a certeza da salvação. É por isso que nós estamos alegres nesta noite. É por isso que nós estamos reunidos aqui nesta noite, porque nós temos a certeza da nossa salvação. Se você ainda não tem, é importante que nesta noite você entregue a sua vida a Jesus. É importante que nesta noite você ore ao Senhor Deus e peça para que Jesus, Ele entre no seu coração. Quem sabe você está sentindo aí desanimado, triste, abatido. Para alguns a vida já não vale mais a pena. Já faz muito tempo que não consegue se alegrar. Jesus, Ele é a saída para você nesta noite. Jesus, Ele é a sua esperança. Jesus pode mudar a sua vida. Receba-o nesta noite como único e suficiente Salvador e viva alegre. Ah, mas aí então, como que eu faço com essa relação, com essa situação da pandemia? Meu irmão, não se preocupe com isso. Se preocupe com a sua alma. Para onde irá a sua alma? Se você morre nesta noite, se o coronavírus entra aí na sua casa e a sua vida é ceifada, para onde você vai? Para onde vão os seus familiares? É tempo de nós nos humilharmos nas poderosas mãos de Deus para que Deus os exalte. É tempo de nós chegarmos até Ele para que Deus escreva uma nova história em nossa vida. Nós vamos sair dessa situação sim, fortalecidos, abençoados, com uma nova vida. Mas você precisa ter Jesus e a certeza da salvação. Aí sim, você vai viver em tempos de crise pela fé. Você vai viver, meu irmão, permanecendo alegre, porque você é salvo. Mas essa decisão, como eu disse, ela é sua. Eu não posso decidir isso por você. Me limita apenas, meu irmão, a ministrar essa palavra para o seu coração. Mas a decisão é sua. Que Deus te abençoe e você tome uma decisão por Jesus Cristo nesta noite. Quem sabe você que está me ouvindo está desviado, ou você mesmo que está frequentando a igreja, mas se sente tão distante de Deus, tome uma decisão nesta noite. Sabe? Se aproxime mais de Deus, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo de clausuração, aproveite esse tempo que você está aí nas quatro paredes da sua casa, você está fechado, aproveite esse tempo e se aproxime do Senhor, que Deus vai alegrar o seu coração. A terceira e última lição que eu quero deixar para a sua vida nesta noite: em tempos de crise viveremos pela fé. Sabe por quê? Porque Deus nos fortalecerá. Está lá no versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Outra tradução vai dizer: o Senhor Deus é a minha fortaleza,
Ele faz os meus pés como o da corça. Ele me faz andar altaneiramente. E ao mestre de canto para instrumentos de 10 cordas. Para instrumentos de cordas, aliás. Meus irmãos, a última lição que eu quero ministrar sobre a sua vida nesse nosso culto, nesta noite, é que em tempos de crise nós veremos pela fé, porque Deus vai nos fortalecer. Amém? Deus vai nos fortalecer, aleluia. Deus vai fortalecer você, Deus vai fortalecer a sua casa. Olha, isso significa que, assim como Abacuque, a nossa força, ela não vem de homens, a nossa força, ela não vem de coisas, a nossa força, ela vem de Deus pela fé. É Deus derramando sobre nós a cada manhã a força que nós precisamos para suportar, a força que nós precisamos para caminharmos diante dele, a força que você e a sua família precisa. Deus vai derramar, Ele dá força, a força vem do alto, ela vem do Senhor. Então, aqui na versão da King James que eu li nesta noite, o Senhor soberano é a minha força, Deus é a sua força. Quando nós necessitamos, reconhecemos, aliás, a soberania de Deus, nós vivemos em paz, nós nos acalmamos, nós sabemos que Deus, Ele sabe exatamente o que está fazendo, de que Deus está no controle das nossas vidas. Então, mediante as crises, Deus vai fortalecendo você. Pode ser que você não perceba, mas olha quantos dias já se passaram e nós estamos fortalecidos, nós estamos de pé, nós estamos vivendo debaixo dessa graça de Deus. Meus irmãos, a nossa força ela não vem de uma religião, a nossa força não vem de uma denominação, a nossa força não vem da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, do Evangelho Quadrangular, Assembleia de Deus, Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Independente, não, a Batista, seja qual for a denominação, nossa força, ela vem de Deus, é Ele que nos fortalece. Amém. Quando nós estamos fracos, Deus derrama sobre nós a força, através do teu Espírito Santo. Então, se você confia em uma placa, se você confia em uma denominação, se você confia em um apóstolo, se você confia em um pastor, em um profeta, não importa. Então você vai ser uma pessoa fraca, uma pessoa derrotada, uma pessoa abatida, porque você ainda não entendeu que o Senhor é a nossa força vem de Deus, aleluia. E ele continua falando. Então o profeta vai dizer que os seus pés são como o da corça. E olha, a corça é um animal feroz. A corça, ela não pisa em falso. Quando você vê nesses programas televisivos um leão, por exemplo, correndo atrás de uma corça, o quanto aquele animal corre. E ele faz curvas impressionantes. Dificilmente você vê uma corça deslizando e caindo para que a fera a capture a presa. O que o profeta Abacuque está dizendo é que Deus vai fazê-los escapar rapidamente do perseguidor. E o que Deus está falando para nós nesta noite é que nós, quando confiamos em Deus, nós vamos escapar rapidamente. Deus vai nos levar a salvos, Deus vai nos conduzir salvos, mediante a aprovação, pela fé que nós temos no Senhor. Ele vai nos fortalecendo e nós vamos escapando. Os nossos pés são como o da corça, e Ele vai fazendo com que nós venhamos a saltar. Então nós vamos saltando as adversidades, nós vamos saltando os problemas, nós vamos saltando as calamidades, nós vamos saltando as enfermidades, nós vamos saltando os problemas financeiros, nós vamos saltando todas as adversidades que vão chegando em nossas vidas. Deus fará você saltar, meu irmão. Deus fará com que você rompa no meio das crises, fortalecidos. Cada pulo que você dá, cada passo que você dá como o da corça, Deus vai te ajudando, Deus vai te sustentando, e Ele nos fará então andar altaneiramente, aleluia. A palavra que Abacuque utiliza aqui para falar sobre esse andar altaneiro, significa você andar num lugar alto, você estar numa colina, você estar numa elevação, numa montanha, em campos de batalha, você permanece no lugar alto. E na batalha, você estando no lugar alto, significa que você tem uma visão mais ampla dos inimigos que estão lá embaixo no vale. Estar no lugar alto significa que você tem uma visão mais ampla dos perigos, das adversidades. E Deus está dizendo para nós nesta noite que o profeta
está liberando uma palavra sobre as nossas vidas, através da palavra de Deus. Nós estamos em uma batalha, meus irmãos, nós estamos vivendo pela fé nesta batalha, nós estamos no campo de batalha. E qual é a nossa realidade? Nós estamos seguros, aleluia, nós estamos em lugares altos, nós estamos em lugares aonde Deus preparou para que nós estivéssemos em segurança. A águia, ela voa de uma forma altaneira e ela deixa os seus filhotes ali em lugares altos, até que enquanto eles estiverem preparados em segurança, eles possam dar os seus próprios voos, eles possam descer em solo para capturar o seu alimento. Assim, Deus fará com você também, meu irmão. Ele te leva em lugares altos, e quando tudo aqui embaixo estiver seguro, Deus vai te trazer para que você possa fazer o saque, para que você possa se alimentar, para que você possa viver de uma forma abençoada, aleluia. Eu quero liberar essa palavra sobre o seu coração nesta noite. Andar altaneiramente. Não ande mais abatido, não ande mais preocupado, não ande mais como derrotado, mas ande de cabeça erguida, se levante, se posicione, ande de forma altaneira, ande olhando para o alto, ande olhando para o céu, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de Deus que vem a vitória. Meu irmão, quando você anda de uma forma altaneira, deixa eu te falar uma coisa nesta noite, você consegue enxergar a vitória, você está olhando lá na frente, você está olhando por cima da cabeça dos derrotados, por cima daqueles que estão apenas com medo, paralisado, fracassado, mas nós vivemos e andaremos de uma forma altaneira. Que nesta semana você comece a voar alto, que nesta semana você comece a olhar para o alto, que nesta semana você comece a andar de uma forma altaneira, que nesta semana você viva olhando para as promessas de Deus. Esqueça esses problemas, esqueça essa realidade terrível que nós estamos vivendo no meio da crise. É importante que você aprenda a viver olhando para o alto. No meio da crise, é importante que você ande de uma forma altaneira. Quem sabe por causa desses problemas, quem sabe por causa das crises, você passou a não viver mais os sonhos de Deus para a sua vida. Quem sabe nesta noite alguns já até desistiram de sonhar. Quem sabe alguns já desistiram de viver olhando para o alto, olhando para o céu. Eu quero nesta noite dizer para você que nós não servimos a um Deus qualquer, que nós não servimos a um Deus fraco. Deus, Ele é o Deus da nossa salvação, por isso nós estamos alegres, meus irmãos. Aleluia. Deus, Ele é um Deus que em qualquer circunstância, Ele vai nos fortalecer. E quem sabe você está já fraco, quem sabe você já está abatido, quem sabe o seu coração está destruído. Deixa eu te falar uma coisa, os sonhos de Deus e aquelas promessas que Deus fez a nós lá no mês de janeiro, elas não vão se acabar por aqui por causa de uma gripe, por causa de uma enfermidade, por causa de uma pandemia. Deus, Ele não faz nada pela metade. Deus, Ele vai dar sequência na obra que Ele começou em nossas vidas. Deus vai continuar abençoando o seu e o meu coração nesta noite. Deus vai derramar o teu Espírito Santo sobre você e vai encher você de alegria. Mas nós temos que tomar posse, temos que fazer a nossa parte para que Deus nos abençoe, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos ajude. Não permita que essa crise que você está vendo paralise você. Não deixe que isso acabe com os seus sonhos. Não deixe que isso acabe com as suas forças. Não deixe que isso roube a sua fé. Não deixe que isso abale você a ponto de você entender que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Tem sim. Jesus é a nossa saída. O Senhor é a nossa força. O Senhor, Ele é a nossa força. E Deus vai te alegrar, meu irmão. Deus vai alegrar o seu coração. Deus vai fazer você viver de uma forma altaneira. E eu quero concluir nesta noite dizendo que esse sofrimento, ele não tem poder para destruir você. Declare a sua fé diante dos homens, diante de Deus. Viva pela fé.
Nós somos chamados em tempos de crise para sermos homens e mulheres de fé, pessoas que declaram a fé no Senhor acima de todas as coisas. Por isso, meu irmão, nesta noite, eu quero orar por você. Eu quero pedir que Deus, Ele restaure a alegria da salvação no seu coração. Ainda que venham problemas terríveis, ainda que venham dias difíceis para nós, e olha, isso não é difícil de acontecer, não. Nós temos consciência do que estamos enfrentando, mas nós também temos consciência de um Deus poderoso, que pode fazer todas as coisas em nossas vidas. E eu quero pedir que o Espírito de Deus nesta noite, Ele venha sobre a sua casa, Ele venha sobre você que está me ouvindo nesta noite, e Ele enche o seu coração de esperança, de paz, de fé. Toma posse da sua vitória nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Feche seus olhos, nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Oh, labastiribi-canta, labasté. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos diante do Senhor nesta noite. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, declarar nesta noite que no tempo de crise nós veremos pela fé. Que no tempo da crise o Senhor, ó Deus poderoso, vai nos ajudar a enfrentar todas as circunstâncias em nossas vidas. E a circunstância, Senhor, ela não será capaz de destruir a nossa fé. A circunstância, ó Deus, não será capaz de nos impedir de romper em fé e de viver, ó Deus, as promessas do Senhor para as nossas vidas. Senhor, nós permanecemos alegres, pois nós somos salvos. Não estou dizendo, ó Deus, que nós não temos sentimentos de tristeza, de angústia, mas nós estamos dizendo, ó Deus, que nós permanecemos alegres no Senhor, que é o Deus da nossa salvação. Eu creio que nesta noite o Senhor está salvando pessoas. Eu creio que nesta noite o Senhor está entrando no coração de homens e mulheres que ainda não se decidiram por Ti, Pai. Eles tomaram uma decisão nesta noite e vão servir ao Senhor de todo o teu coração. Se chegarão próximos a Ti, serão salvos, como diz a Tua palavra. Senhor, que o Senhor nos fortaleça. Nós viveremos pela fé na crise, porque o Senhor é o Deus que nos fortalece. E nós queremos que o Senhor nos fortalecerá. Iremos romper, ó Deus, com todas as nossas limitações. E viveremos dias, ó Deus, de força, Pai. Que nesta noite o Senhor dê força a esse homem, a esse chefe do lar, para enfrentar as adversidades. Que nessa noite o Senhor dê força a esta mulher, para que ela também possa viver pela fé, ó Deus, em todos os dias da sua vida, Pai. Vai abençoando esse lar, vai abençoando esta casa. Ó Santo Espírito, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é bem-vindo em nossas vidas. O Senhor é bem-vindo em nossa igreja. O Senhor é bem-vindo nesta casa. Transforma, Deus, todas as coisas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro pela fé que esta noite é uma noite, ó Deus, em que a força do Senhor virá sobre nós, que nós viveremos, ó Deus, debaixo da Tua graça, que nós viveremos, ó Deus, debaixo da Tua bênção, e viveremos, ó Deus, todas as promessas, Senhor, para a nossa vida. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece e enche o nosso coração de paz. Ó Deus, porque em tempos de crise, nós viveremos pela fé. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe. Que você possa viver pela fé. Que na crise você viva como um homem e uma mulher de fé. Que as circunstâncias não tenham poder para destruir a sua fé. Que você se alegre em Deus, porque Ele é o Senhor da sua salvação. E meus irmãos, não se esqueça de uma coisa nesta noite. Deus irá te fortalecer em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.